E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto tensões na Rússia ficam ainda mais intensas, todo o mercado tradicional e, consequentemente, o mercado cripto acaba sofrendo com essa possível ameaça de guerra. Hoje nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada mais nessas notícias, debater um pouquinho sobre essa questão de guerra, o que realmente pode acontecer, caso aconteça, o que aconteceria com os mercados e, lógico, a nossa análise sentimental e gráfica do mundo de criptomoedas. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias, eu posto 2 análises por dia. Agora de manhã essa análise aí, comentando de todo o cenário de cripto, o que pode estar envolvendo, análise on-chain, gráfica, sentimento, notícia. E de noite, né, no final do dia, eu tenho o nosso quadro Fechando o Dia, onde eu comento aí sobre altcoins que vocês pedem. Então comenta altcoin aqui embaixo para a gente estar analisando as melhores probabilidades e as melhores oportunidades. Mas não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos na descrição aqui desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, tem o meu canal do Telegram, tem o meu grupo de investimento 100% gratuito. Lá do Slack, em todas as plataformas eu sou muito ativo, eu fico postando ali novidades, né, coisas que estão sempre acontecendo, eu estou ali atualizando, então não deixa de conferir. Bora começar aqui de cara com a questão da Rússia, né? Ontem eu abri o Twitter aqui com vocês e venho falando que o Twitter para mim é uma das melhores fontes aqui de informação para você estar atualizado sobre tudo o que está acontecendo, né? Acontece as coisas ao vivo, é uma rede social onde tudo corre muito rápido e a gente tem essa novidade, saiu ontem de noite, que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, autorizou o envio de tropas nas regiões separatistas da Ucrânia para manter a paz, né? Descendo um pouquinho mais aqui sobre toda esse evento que está acontecendo aqui no Twitter, a gente consegue ver aqui, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou um decreto nesta segunda-feira, deslocamento de soldados russos às regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, esses nomes super difíceis lá daquela região. Segundo Putin, o objetivo é a manutenção da paz, né? Como que ele quer manter paz se ele está enviando os exércitos lá, né? Muito bem, mesmo no decreto, Putin anunciou que reconhecerá a independência das autoproclamadas repúblicas de Luhansk e Donetsk, e na ONU diversos países condenaram as medidas, né? Como eu venho falando para vocês, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela veio aí, né? Ela surgiu depois da questão da Guerra Fria, depois da queda do muro de Berlim, tentando manter a paz no mundo. E ela é contra, né, esses povos separatistas. Tem um vídeo mais embaixo que eu vou passar aqui com vocês em tela cheia para vocês entenderem, para quem estiver aí por fora, do que está acontecendo de fato, né? O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra as regiões separatistas. E o maior problema com relação a essa guerra é porque os Estados Unidos ele tá de um lado e a Rússia tá do outro, né? Historicamente falando, isso costuma dar merda. Por isso que tá todo mundo com medo, por isso que tá sendo um assunto tão comentado, tá tendo impacto direto na bolsa, né? Quando o Putin ele anunciou que ele autorizou o envio das tropas para as regiões separatistas, isso causou um baque no mercado, né? Ontem a bolsa de valores ela estava fechada, mas os mercados futuros, como a gente sempre analisa e vai continuar analisando, ele continuou sendo operado. Isso causou um impacto negativo. A gente viu quedas aí no final do dia. Aqui tem uma série de notícias, né? A gente consegue ver aqui, ó. A OTAN condena reconhecimento da independência dos territórios da Ucrânia, né? Aqui, ó, Rússia versus Ucrânia, o ataque de bandeira falsa e quantos foi usado na história. Tem uma série de notícias que quem quiser acompanhar, eu fortemente recomendo que siga essa thread no Twitter, tá? Ela sempre fica aqui, olha só, na lateral, logo que você entra no Twitter, não tem como você não ver. Você tem excelentes veículos aí de mídia, vários jornalistas, repórteres, o pessoal que tá tudo autorizado, né? Tá tudo com selo de verificação, postando sempre novidades. Olha só, coisa de 14 minutos para cá. A Rússia afirma que permanece disposta ao diálogo sobre a Ucrânia com os Estados Unidos, né? Ontem a gente comentou no vídeo sobre esse possível diálogo entre o Biden e o Vladimir Putin para tentar amenizar isso. A gente já consegue ver que de cara as bolsas de valores elas estão sentindo de uma forma muito direta, né? E agora eu estou tentando achar o vídeo, que ele é um vídeo bem legal, ele é um vídeo bem explicativo que mostra um mapa, o que está acontecendo com todo
essa questão. Vou até colocar aqui ele aqui, ó. O vídeo é esse aqui. Eu vou colocar em tela cheia e vou rodar esse vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo, beleza? Pessoal, as províncias de Donetsk e Lugansk estão situadas justamente ali na fronteira, ó, com a Rússia, no leste da Ucrânia. Toda essa região é reivindicada pelos separatistas pró-Rússia, mas apenas nesse trecho listrado eles mandam atualmente. A gente pode ver imagens que chegaram de madrugada mostrando tanques e veículos militares na região rebelde de Donetsk, na Ucrânia. Uma testemunha disse para a agência de notícias Reuters que esses veículos não teriam a bandeira de nenhum país. Eles foram vistos horas depois do Putin decretar o envio de uma missão de paz para a região. Muito bem, como vocês puderam ver aqui, né, justamente nessa regiãozinha aqui está a Rússia, aqui está a Ucrânia, e aqui estão as duas regiões, né, de Luhansk e Donetsk. E aqui estão os povos separatistas de fato, a parte mais tensa do conflito, onde eles já até tomaram posse, onde rolou aquele caso de bombardeio que vocês viram aí nos últimos dias, que um ficou apontando o dedo para o outro, é nessa região. E a treta toda é porque esses povos separatistas, eles querem fazer parte da Rússia, né? E isso vai contra o Tratado de OTAN, isso vai contra a questão das Nações Unidas, isso aqui vai tirar território da Ucrânia, e o maior conflito, né, tá com base nisso. Essas regiões, toda a Ucrânia, na verdade, fazia parte da União Soviética durante a Guerra Fria. E por conta disso, esses povos eles querem voltar para a Rússia, né? Então eu vou falar para vocês o que eu acho sobre isso. Eu posso deixar o link disso aqui no Telegram se vocês quiserem. E pessoal, sendo bem sincero aqui com vocês, eu já falei, eu acho extremamente improvável que uma guerra aconteça a essa altura do campeonato, né? A Rússia já se manifestou que ela não tem interesse, os Estados Unidos já se manifestaram completamente a favor de estar aí conversando, né, com a Rússia, tentando amenizar a situação. A própria Ucrânia não quer perder o território dela, né, obviamente, e se acontecer uma guerra vai entrar os Estados Unidos a favor da Ucrânia e de toda a ONU e toda a OTAN, que já está aí mostrando contra as medidas separatistas, enquanto a Rússia está a favor aí dos próprios rebeldes que querem aí separar o território, né. Eu sigo achando que é extremamente improvável, tá? Eu acho extremamente improvável que de fato venha acontecer uma guerra, venha acontecer aí algum tipo de conflito por causa disso, mas vamos supor que aconteça, né? Porque eu falo muito, não vai acontecer, não vai acontecer, mas e se acontecer? Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, né? Tá tendo uma série de notícias, já tá começando todo esse pânico, já tá todo mundo se preparando para uma guerra propriamente dita. E caso essa guerra aconteça, já vai estar todo mundo esperando essa guerra mesmo. As ações elas já estão sentindo, né? A gente sabe muito bem que existe aquela frase no mercado que é compre o boato, ou então venda o boato e compre o fato, né? Que no caso o mercado ele opera com base no boato, e quando o fato acontece, já tinha que tudo que acontecia com o mercado, que se tinha que cair já caiu, se tinha que subir já subiu. Então muito provavelmente quando aquele fato acontecer, o que tinha que ter acontecido com o mercado já aconteceu. E a gente já viu várias guerras aí ao longo da história, né? Teve a guerra do Vietnã, teve a própria guerra lá que acontece no Iraque, né? Guerras grandes e tudo mais. E a gente vê, pessoal, que logo depois que acontece um incidente, né? O próprio Corona Crash, né? Sempre que acontece um incidente, quando acontece de fato é o ápice, né? Aquilo ali, dali pra frente tende só a melhorar. Eu acredito que as pessoas elas já estão com medo, o mercado todo já está com medo. Eu acredito que nenhum dos três países envolvidos, né, os Estados Unidos, junto com toda a Organização das Nações Unidas, a própria Ucrânia e a Rússia têm interesse em ter um conflito armado. Isso seria péssimo para a região, isso seria péssimo aí para a política e economia local e global, né? Teria uma interferência direta, mas ainda assim, assim que acontecer, as coisas tendem de fato a melhorar. Então essa thread aqui do Twitter eu vou deixar lá no Telegram para vocês, e vamos começar com a análise, que eu acho que eu já falei bastante coisa aqui desse negócio da Rússia, né? Tanto que eu só coloquei isso para falar nesse começo do vídeo. E vamos para nossa análise de sempre, né? Olhando o nosso order book face a essa queda, a gente chegou aqui próximo aos 36 mil dólares, né? Eu acho que foi até a mínima aí de ontem, 36 e pouquinho. A gente vê que o book está levemente mais tendencioso para o lado dos compradores, né? A gente tem muito mais tokens alocados aqui. Temos uma muralha aqui próximo aos 33k, que é o nosso ponto de suporte de curto prazo, onde a gente tem tokens alocados, e abaixo disso o pessoal vai tentar comprar a base dos 33 mil, né? Os 33 mil foram a mínima do movimento, e eu acredito que as pessoas elas vão
tentar atuar face a ele, porque quanto mais próximo dos 33k, mais favorável o risco-retorno vai estar. Do lado dos vendedores, a gente tem pontos de resistência, né, nos 40 mil dólares, que foi um número psicológico, aquela faixa verde que servia de suporte, serviu de resistência, serviu de suporte, rompeu e agora provavelmente vai servir de resistência. Ela vai sim ter tokens alocados, assim como os nossos 45 e 46 mil dólares, e principalmente a região dos 50, que é o topo no semanal e nossa maior resistência, né? Caso a gente passe os 45 mil dólares, esse seria o nosso próximo ponto para ser vencido e o Bitcoin de fato ficar altista. Passando no nosso S&P 500, né? Até o dólar tá caindo bastante aqui. Deixa eu colocar um gráfico maior. Muito bem, de olho aqui no nosso gráfico diário, a gente consegue ver uma candle que teve uma movimentação muito forte, né? A gente foi lá embaixo, chegou próximo a essa região de mínimas aqui dos 4.200 e tivemos agora uma retomada, né? Bitcoin também deu uma retomada boa, a gente consegue ver esse movimento aqui, toda aquela queda que aconteceu ao longo do dia de ontem, né? Aquele momento de pânico principalmente, que chegou a dar até um gap aqui entre as 14 horas e as 8 horas, que é o horário, o intervalo entre o índice futuro tá fechado, deu um gap de baixa, mas logo em seguida o mercado reverteu e tá subindo forte, né? Vamos ver como que o mercado vai reagir, porque a tendência é que o mercado cripto siga todo o mercado tradicional devido à própria volatilidade, medo dos investidores e tudo mais. Então a gente tem essa mínima do pânico. Eu acredito que caso a gente não perca essa mínima, o cenário desse mercado ele possa ficar mais consolidado mesmo, tá? E consequentemente a gente vai fechar esse inside bars que está se formando no mensal. Faltam 6 dias aí para ele fechar. Domingo ele fecha. Então vamos ver. Domingo não, né? Segunda-feira. Segunda-feira ele fecha. Tava achando que dia 28 era domingo. E eu imagino que seja a maior probabilidade de fato a gente ficar dentro desse insider bars, principalmente se essa relação aí entre a Rússia e a Ucrânia der uma amenizada, der uma resolvida ao longo dessa semana. Eu imagino que sim, o Biden deve ir para a Rússia mais uma vez, conversar com Vladimir Putin, tentar resolver essas questões aí dos povos separatistas, e isso faria o mercado dar uma retomada, trazer um otimismo para as ações, e logo a gente poderia ver o inside bars formando, logo o outro abrindo, e aí vai formando limites aqui, o mercado vai estreitando, e isso formaria uma consolidação, né, padrão de equilíbrio nos gráficos maiores, alguma coisa mais ou menos assim no gráfico semanal, né? A gente faz um topo, faz um fundo ascendente, faz um topo descendente, faz um fundo ascendente, aí fazer um topo descendente, até que uma hora a gente tenha um gatilho, seja para cima, então seja aqui para baixo. Mas essa consolidação, face à realidade e os fundamentos do mundo de criptomoedas, muito provavelmente poderia desprender o mundo cripto do mercado tradicional. Então esse é o cenário que eu estou de olho, principalmente caso esse conflito aí da Rússia e da Ucrânia se resolva. Sem novidades aqui na nossa dominância, a gente está vendo umas candlezinhas bem tímidas, mas ainda seguimos na nossa pernada de alta no semanal, o que significa que no médio prazo o Bitcoin tende a receber mais capital e logo ficar mais forte do que as altcoins. Por isso que eu estou buscando acumulações no Bitcoin. Desde aquela queda lá de janeiro, eu estou buscando comprar Bitcoin, subir o vendo Bitcoin para ter capital para comprar Bitcoin mais embaixo, para subir e vender mais capital. E estou fazendo meu preço médio ele já está bem abaixo da região de mínima, já está bem abaixo do stop. Então eu estou muito confortável com essa estratégia, e quem me acompanha no canal muito provavelmente também está ciente e até aplicando ela. Dominância consolidada aqui, né, nos últimos dias a gente vê que não teve grandes movimentações, muito provavelmente devido à própria incerteza do mercado, mas a gente vê que ela segue numa tendência de alta, ela segue tendendo a subir, e muito provavelmente enquanto ela estiver dentro dessa tendência, o semanal ele vai seguir nessa pernada de alta, e o Bitcoin vai seguir aí tendendo a receber mais capital e ficar mais forte que as altcoins. Nosso Bitcoin contra o dólar, vamos ver um gráfico menor o que aconteceu com aquele movimento ontem. Hoje eu tracei isso aqui para postar no Insta e eu esqueci de postar, então desculpa as pessoas que me acompanham cedinho lá, foi realmente um erro aí da minha memória. Mas a gente tem um canal descendente, né? Canais descendentes eles geralmente rompem para cima, a gente está muito próximo a uma linha de tendência, que é um ponto que servia de resistência e pode sim servir de suporte, que é essa linha de tendência que eu tracei há muito tempo com vocês no gráfico diário. Eu falei que o Bitcoin poderia sim ficar altista a partir do momento que a gente rompesse essa linha de tendência, fizesse um pullback e confirmasse esse rompimento, tá? Eu acho
até improvável que a gente rompa esse topo aqui de cara, porque a gente já devolveu muito desse movimento, né? A gente já chegou a devolver desde toda aquela subida mais de 20%, então eu acho extremamente improvável que a gente suba de uma vez. Já chegamos aqui próximo à região do 786, que é uma região onde a probabilidade de continuação de tendência aumenta. Agora, caso essa linha segure, esse canal rompa para cima com volume, a gente pode sim estar vendo uma pernada de alta, onde formaria um topo descendente no semanal, que eu imagino que agora seja o cenário mais provável. Eu acho que caso essa questão da Rússia e da Ucrânia se resolva, a gente venha sim a confirmar a formação de um fundo ascendente contra o fundo prévio, né, um fundo ascendente contra a mínima dos 33 mil dólares, a mínima do pânico, a mínima que falaram que ia proibir Bitcoin. E muito provavelmente a gente ainda faça um topo descendente contra esse topo anterior. E isso seria o princípio da formação de um padrão de equilíbrio. A gente tem um topo, a gente tem um fundo, a gente tem um topo descendente, a gente tem um fundo ascendente, faça um topo descendente, faça um fundo ascendente. E isso acumule momento bastante para a gente estar rompendo essa consolidação. Eu acredito que no médio e longo prazo aqui, eu acredito que no médio e longo prazo rompa para cima, porque a gente já está caindo, tem 3 meses, o nosso mensal está bastante esticado. Imagino que isso seja o gatilho perfeito para a gente estar buscando por um topo descendente contra o topo histórico, né? Contra a máxima do mensal, contra toda essa região aqui dos 60 mil dólares, que servirá fortemente aí de resistência. Então essa é a maior probabilidade e esse é o cenário que eu estou de olho. Face à dominância subindo, face à figura de acumulação e face ao fato que a gente pode ver e já está vendo no médio prazo, e quem sabe até no longo prazo o capital migrando para o Bitcoin, eu estou buscando acumulações mais no Bitcoin para estar pegando essa onda de alta aqui nesse ativo. Beleza? Passando aqui no nosso sentimento do mercado, a gente está vendo uma queda, né, no nosso long short rate, uma queda bem brusca, até a gente saiu dos níveis de 2 e estamos agora próximo a 1,66. Enquanto isso, o nosso open interest sobe. Face a tensões na Ucrânia, a gente está vendo um movimento de alta aqui no nosso open interest, né? Ou seja, contratos futuros sendo abertos, e junto com o nosso long short ratio caindo, significa que os contratos eles estão sendo abertos para short. Isso está fazendo com que o nosso long short ratio caia, porque tem mais shorts pesando aí nessa razão entre long e shorts, e consequentemente a gente pode ver esse indicador cair. E galera, eu acho que isso traria sim liquidez para a gente estar rompendo aquele canal descendente, né? Uma vez que tem pessoas acreditando agora na baixa, adicionando liquidez na ponta vendedora. E caso a gente rompa todo esse cenário, né? A gente já teve aqui pontos de acumulação das instituições. As instituições, elas estão... Gente, desculpa se tiver um barulho no fundo, que estão fazendo uma obra na sala aqui do lado, então tá realmente toda hora tendo um barulho aí, então não sei se esse microfone capta, ele é bem sensível, até diminuir a sensibilidade dele da gravação, mas se vocês escutarem um barulhinho no fundo, muito provavelmente é isso. Mas enfim, a gente teve liquidações desse fundo, muito provavelmente instituições acumularam aqui e até aproveitaram para dar uma distribuída aqui em cima. Aqui novamente eles acumularam, mas acredito que esse gatilho de liquidação não tenha sido um gatilho suficiente para estar fazendo uma distribuição tão forte, o que me leva a pensar que as instituições elas ainda estão com posições dessas acumulações que elas vêm fazendo em toda essa queda, tá? A gente já está esticado aí, já abrimos espaço para formar um fundo ascendente no semanal e eventualmente tem indicativos que a gente possa sim ter um repique, e esse repique ele é extremamente interessante para as instituições estarem lucrando nas posições que elas estão tomando com base nas liquidações dos compradores, tá? A gente já está vendo aí uma queda no nosso long short ratio com aumento no nosso open interest, significa que tem liquidez para as instituições estarem distribuindo em movimentos de alta. Então, nas nossas considerações finais, né, a gente tem esse nosso cenário chave, que é esse canal descendente, juntamente com essa linha de tendência que pode sim vir a segurar o preço, né? A gente pode estar vendo esse canal aqui seguir e o preço facilmente chegar à região aí dos 35 mil dólares, que eu acho que até aqui atrás deve ter algum ponto. Sim, 35 mil dólares foi uma região aqui de consolidação, né, entre os 35 e os 38, e muito provavelmente essa região aqui tem pessoas que vão tentar comprar ela porque ficaram presas, então não deixa de ser um ponto de suporte, sem falar que o preço ele já está numa tendência de baixa há algum tempo, né, já está na tendência de baixa aí, de fato
desde o dia 10 de fevereiro ele assumiu uma tendência baixista aqui no diário, ou seja, tem 12 dias, e agora que as sardinhas elas estão percebendo que a tendência está de baixa e estão querendo operar a favor dela, e isso costuma ser um gatilho de reversão aqui da própria tendência. A gente já está apresentando aqui, já está em pontos de suporte, já está tendo tensões aí que estão fazendo os investidores ficarem desacreditados, né? Ontem a gente viu que o Fear and Greed Index está indicando medo, e isso tudo nos leva a poder estar rompendo para cima. Então eu também estou buscando acumulações à medida que o preço cai. Eu busquei acumulações na sobrevenda do 4 horas. Ontem eu até comentei no Instagram, tá? Fazendo até um reviewzinho de trade aqui sobre o que a gente comentou no vídeo de ontem também, né? Eu falei do 4 horas sobre uma divergência altista, eu falei sobre as liquidações, eu falei que provavelmente a gente teria um repique e a gente teve um repique. Então eu tomei posições bem próximos a esse fundo aqui dos 37, tá? Eu até mostrei aqui a mínima e quanto que eu tinha comprado, né? A mínima aqui foi de 32.213, eu comprei 32.230. E logo que teve esse movimento de alta, eu já fiz parciais, já coloquei o meu stop aqui. Como a gente está em tendência de baixa, eu confesso que eu saí com boa parte das parciais. A gente chegou aqui numa região das médias, eu vi um movimento impulsivo, né, acontecendo, coisa que a gente vê bastante acontecendo aqui ultimamente. Então eu vi esse movimento impulsivo e falei, eu vou fechar mais ou menos 50% da minha posição. Fechei, coloquei o stop aqui, tomei o stop, fiquei com lucro na operação e tô com esse capital todo de lucro para estar reentrando aqui nas bases desse canal. Já fiz uma entrada aqui nesse ponto, tá? Mais ou menos aqui em alguma coisa próximo aos 33 e 500, alguma 36 e 500, uma coisa assim. Mas ainda assim estou com algumas ordens próximas a essa linha de tendência, aguardando que a gente faça um fundo ascendente contra os 33 mil dólares. E toda essa questão que eu comprei aqui, vendi aqui, comprei aqui, vendi aqui, aí eu comprei aqui, vendi aqui, tomei stop, aí eu tentei comprar esse fundo, fiz parcial, tomei stop, tentei comprar. Isso já fez com que o meu preço médio, que estava em algum lugar aqui, já tivesse dado um lucro em todas as operações, a ponto do meu preço médio já vir para baixo dos 33 mil dólares. Então, se eu acertar o fundo e caso esse movimento faça um fundo ascendente no semanal, eu estou muito confortável para estar pesando mais a mão e lucrando mais nesse fundo ascendente. E caso contrário, como o meu preço médio está bem abaixo desse ponto aqui dos 33 mil dólares, ainda assim eu estou com capital para estar fazendo reentradas caso a gente perca esse, tomar um stop com a minha posição aqui e tá vendo o movimento de queda, a tendência de baixa no semanal continuar. E tudo isso, né, galera, face a uma série de tensões que eu sempre falo aqui para vocês sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, que eu imagino que venham a se resolver, mas caso não se resolvam, eu acho que não fique muito pior caso a guerra de fato comece. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, desculpa se teve algum barulho aí no fundo, infelizmente a gente não consegue controlar a obra e a vida dos outros, mas aqui sempre tentando produzir o conteúdo da melhor qualidade possível, com mais informações, mantendo vocês sempre atualizados de tudo. Então eu vou ficando por aqui, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, comentar as altcoins que vocês querem ver na análise aí de hoje, que eu vou estar pegando as melhores oportunidades e passando para vocês. Então tenham uma excelente terça-feira, e até mais tarde.